Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, seu podcast de filosofia favorito. E hoje a gente vai falar sobre a psicanálise de Freud. O médico austríaco Sigmund Freud viveu em Viena e trabalhou com o neurologista francês Jean-Martin Charcot, que tratava mulheres histéricas por meio de hipnose. Posteriormente, ele aperfeiçoou sua compreensão a respeito das doenças psíquicas até criar a teoria psicanalítica, com base na hipótese do inconsciente. Para a psicanálise, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representada na conduta externa, mas também carregam significados ocultos que podem ser interpretados usando uma metáfora. Pode-se dizer que a vida consciente é apenas uma ponta de um iceberg, cuja parte submersa simboliza o inconsciente. Outra inovação da psicanálise encontra na compreensão da natureza sexual da conduta humana. A energia que preside os atos humanos é de natureza pulsional, que Freud denomina libido. Embora a sexualidade não se reduza à genitalidade, isto é, aos fatos que se referem explicitamente à atividade sexual propriamente dita, porque o seu significado é muito mais amplo, ao abranger toda e qualquer forma de gratificação ou busca do prazer. Freud, quando descreveu o aparelho psíquico, ele delimitou 3 instâncias diferenciadas: o id, o ego e o superego. O id constitui o polo pulsional da atividade, o reservatório primitivo da energia psíquica. Seus conteúdos são inconscientes, alguns inatos e outros recalcados. O ego é a instância que age como intermediária entre o id e o mundo externo. Em contraste com o id, que contém as pulsões, o ego enfrenta conflitos para adequá-los pela razão às circunstâncias. E o superego é o que resulta da internalização das proibições impostas pela educação de acordo com os padrões da sociedade em que se vive. Segundo ele, as forças antagônicas que agem no ego exigem do indivíduo um ajuste regulador, o princípio da realidade, pela qual equaciona a satisfação imediata dos desejos, adequando o princípio do prazer às condições impostas pelo mundo exterior. Quando esse conflito é muito grande e o ego não suporta a consciência do desejo, este é rejeitado, o que provoca o recalque ou o recalcamento, processo que ocorre inconscientemente e não se confunde com a repressão. No entanto, o que foi recalcado não permanece no inconsciente, pois, sendo energia, precisa ser expandido, e acaba reaparecendo então na forma de sintomas que podem ser decifrados na sua linguagem simbólica. Caso os sintomas permaneçam obscurecidos pelo desconhecimento das causas, as consequências são as neuroses ou até mesmo desordens mais graves. Caberia então à prática psicanalítica aplicar o seu método para que o próprio paciente faça essa descoberta por meio da associação livre. Um dos conceitos mais importantes da psicanálise encontra-se no complexo de Édipo, inspirado no mito grego, em que Édipo mata o pai e se casa com a mãe, que consiste no desejo do menino pela mãe e a sua rivalidade em relação ao pai, processo que ocorreria dos 3 aos 5 anos de idade da criança. Porém, por ser incestuosa, essa pulsão primária entra em conflito, e o desejo edipiano é suprimido ou recalcado. Para Freud, esse complexo desempenha um papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Para Freud também há várias maneiras de sondagem do inconsciente, e os sonhos são a via régia para o inconsciente. Conforme seu livro A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, o que recordamos de um sonho é seu conteúdo manifesto, que às vezes nos parece incoerente e absurdo. Mas essas deformações decorrem da resistência, conceito criado para identificar as forças defensivas do ego que, na vigília, impedem a tomada de consciência dos desejos recalcados no inconsciente. No entanto, todo sonho oculta um conteúdo latente, a ser descoberto para a decifração do simbolismo do recalcado. Algumas pessoas costumam procurar significados fixos para os sonhos, como se houvesse símbolos universais. Mas, para Freud, tudo se inicia das associações livres feitas pelo próprio sujeito que sonha. Seguindo o fluxo espontâneo das ideias, ele dá pistas para que se descubra o sentido oculto, enquanto o profissional que o assiste, apoiado pelas regras da prática terapêutica psicanalítica, auxilia-o a chegar aos pensamentos latentes do sonho. Além dos sonhos, atos falhos e xistes são fenômenos psíquicos que fornecem elementos adequados à interpretação. Os atos falhos são pequenos deslizes, como esquecimentos, troca de nomes ou lapsos de linguagem, aparentemente involuntários, mas que podem ser interpretados porque traem algum segredo. O xiste consiste em gracejos feitos sem aparentemente intenção de ofender ou seduzir, mas que revelam forças agressivas ou eróticas reprimidas. Falando agora de sublimação e repressão,
quando o ego se defronta com conflitos, reage de diversas maneiras. Uma delas é a sublimação, que consiste na busca de modos socialmente aceitáveis de realização das pulsões do id, ou pelo menos parte delas. É o que ocorre quando o indivíduo realiza desejos que não visam explicitamente a sexualidade, mas que podem lhe dar prazer, como a criação artística, a investigação intelectual ou quando se dedica a atividades valorizadas pela cultura em que vive, seja no trabalho, seja na religião, etc. Já a repressão não se confunde com recalque, apesar desses conceitos serem muitas vezes usados como sinônimos. No entanto, vimos que o recalque é um processo inconsciente, enquanto a repressão resulta em um ato consciente, seja do próprio indivíduo, quando reprime seus desejos por considerá-los contrários a seus valores ou simplesmente impróprios, seja o ato de uma autoridade externa, como pais, professores, polícias, etc. Ou seja, por ser consciente, é o desejo que, de modo autônomo, censura o desejo em razão de motivações morais. É ele que obedece a agentes externos repressores. Na obra O Mal-Estar na Cultura, Freud reflete também sobre o efeito da repressão dos instintos agressivos e sexuais e seus resultados na cultura, capazes de provocar perigoso estado de frustração. Ao observar que as forças agressivas e egoístas precisam ser controladas para permitir o convívio humano e a vida moral, Freud se pergunta em que medida essa renúncia pode ser autodestrutiva a ponto de comprometer a felicidade. Com isso, ele conclui com pessimismo que é alto o preço pago pelo indivíduo para tornar-se civilizado. Porém, ele também diz: o programa que o princípio do prazer nos impõe, o de sermos felizes, não é realizável. Mas não nos é permitido, ou melhor, não nos é possível renunciar aos esforços de tentar realizá-lo, de alguma maneira. Para tanto, pode-se escolher caminhos muito diversos, colocando em primeiro lugar o conteúdo dispositivo de meta, o ganho de prazer, ou o negativo, o de evitar o desprazer. E por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E é isso aí. Valeu, falou.